senhora presidente. Aprovada. Solicito a redatora para fazer a leitura das resoluções que estão em trâmite. Resolução Normativa 2019. Altera a Resolução Normativa número 02, de 14 de maio de 2019, para regulamentar a atuação do Ministério Público de Contas nos procedimentos de emissão do alerta previsto no artigo 59, parágrafo 1º da LRF. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lida em quarta leitura. Resolução Normativa 2019 institui e disciplina a Comissão Permanente de Jurisprudência no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lida em quarta leitura. Passamos a palavra aos senhores conselheiros, a senhora conselheira, aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público no horário do expediente, querendo fazerem uso da mesma. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Queria aqui deixar registrado, na verdade, eu até preferiria que o nosso presidente estivesse aqui hoje, mas entendo, se deixar para a próxima semana, talvez eu perca o timing. É sobre, Excelência, um evento ocorrido no dia de ontem, aqui no Tribunal de Contas. Eu quero fazer esse registro, primeiramente, como diretor da Escola de Contas e depois como conselheiro, evidentemente. Como diretor da escola, Excelência, eu queria mais uma vez deixar aqui público, porque a escola na sexta-feira emitiu uma nota de esclarecimento em virtude do evento que foi realizado na segunda-feira, ontem, aqui neste tribunal, onde houve posso aqui me arriscar, espécie de condução coercitiva de contadores, controladores, membros de CPL e acredito que pessoal também da área de recursos humanos. E como algumas pessoas ligaram à escola, inclusive enviaram mensagem para o meu celular, dando a entender que seria um evento da escola. Eu procurei me certificar e da escola não foi. E eu quero aqui novamente deixar público que a escola não teve nenhuma participação neste evento, porque, apesar da nota pública nossa,
Ainda no dia de ontem, algumas pessoas nos procuraram, inclusive no gabinete, para verificar se ia ter alguma certificação, alguma coisa nesse sentido. Então, a minha impressão é que, apesar da nota, eu acho que a maioria das pessoas saíram daqui com a ideia de ter sido um evento com a participação da escola, e não foi. Esse é o meu primeiro registro. O segundo, Excelência, é como conselheiro. Eu estou me sentindo, Excelências, eu não sei quanto os senhores, assim, enganado e atropelado. Que o evento de ontem tratou de um sistema chamado SAGRES, que seria um sistema que o tribunal estaria trazendo do Tribunal de Contas de Sergipe, quando em reunião administrativa nossa, com um quórum qualificado, ficou deliberado, decidido, que não se faria mais nenhuma providência antes que viesse uma equipe do Tribunal de Contas de Sergipe para nos mostrar o sistema em funcionamento. Não só o pessoal de TI do Tribunal de Contas de Sergipe, mas também alguém que trabalhe com o programa, nos mostrando aquele programa acontecer, a sua execução. E fui, como conselheiro, tomado de surpresa na sexta-feira com um folder encaminhado para o meu celular, que eu não entendi bem, dizendo assim, fui convidado, estou indo. Eu olhei, disse ok, mas depois a escola, tem gente ligando para cá para perguntar da inscrição, da certificação. E certifiquei-me que não tinha nada a ver com a escola. Mas espera aí, é algo que o tribunal pretensamente quer adotar. Mas nós, eu quero só deixar isso bem claro, decidimos numa reunião administrativa que nenhuma outra providência seria tomada. Excelência, é um risco nós termos um funcionário do tribunal, que é funcionário da Secretaria de Fazenda, acredito que há anos de licença ou afastado de lá, talvez, recebendo recursos de lá, aqui do tribunal com certeza recebe por ocupar um cargo comissionado na diretoria de tecnologia deste tribunal. Excelências, que pela lei de 2013, apesar deste senhor achar que não, mas ele deve se curvar à lei. Pela lei de 2013, diz lá que é uma diretoria de atividade meio. E achar também que R$1 milhão, dinheiro público, pode se usar de qualquer jeito, eu acho que é demais. Excelência, eu tenho a convicção que, desta vez, eu tenho que fazer aqui um reconhecimento, que eu acho que o presidente, ele talvez tenha sido levado a erro, porque eu entendo que se qualquer conselheiro, qualquer diretor, pedir a ele que convoque os judicionados para determinado assunto, ele, na sua boa-fé, vai fazê-lo. Eu acho que foi isso que aconteceu. Então, houve essa convocação, como eu disse aqui no começo, uma espécie de condução coercitiva, porque, inclusive, foi falado no evento de ontem que até seria o caso de sancionamento para aqueles que não viessem. Uma coisa assim, se a informação está truncada, eu até peço aqui desculpas já antecipadamente, mas algo nesse sentido. Mas, retomando, o Tribunal de Contas, ele tem um representante, que é o seu presidente. Então, não tem por que outra pessoa falar pelo Tribunal de Contas. Também os conselheiros, acredito que nenhum precisa de porta-voz, porque todos podem falar por si. E eu falo conselheiros, excelências, porque foram convidados, ou convocados, ou conduzidos, contadores, controladores internos e as outras pessoas que aqui falei para vir ao tribunal para conhecer algo do tribunal.
pergunto-me, será que está correto essa pessoa pegar para si, talvez até fazendo marketing pessoal, e isso é vedado na administração pública, em o senhor Rodrigo mover, eu posso falar isso sem exagero, toda máquina pública estadual se fazer presente no Tribunal de Contas para se falar, para se discutir nada. Alguns contadores, como eu disse antes, foram ao meu gabinete saber da questão da certificação. E, ao final, deixaram o registro. Conselheiro, eu não entendo por que eu saí 5h30 da minha cidade, vim para cá para decidirmos nada. Algo que sequer existe, que não foi implantado, que, se foi implantado, pode ter os seus primeiros resultados em 2020 e 2021. Excelência, como que uma pessoa pode pedir ou determinar à AMA que faça comissões para tratarem dos normativos do sistema, Excelência? Ele, o diretor de DTI, não sei se ele, pessoalmente, o diretor de DTI, a comissão ou o tribunal vão fazer essas normas junto com uma comissão formada pela AMA, por alguns municípios ou algumas empresas. Eu me preocupo muito com isso, Excelência, a possibilidade de se jogar do Tribunal de Contas e os 102 municípios alagoanos nas mãos de uma pessoa. Me preocupa muito, porque está falando em nome do tribunal e falando em nome dos conselheiros, determinando, solicitando que se faça comissões, que se criem para se discutir algo que sequer existe. O tribunal pode até ter já firmado um convênio, mas, Excelências, normativas, elas não são criadas a bel prazer. Mesmo que venham a acontecer, quem vai tratar sobre elas somos nós, e vamos deliberar. E não vamos deliberar em nada que fira a legislação. Se vamos tratar de contabilidade, eu tenho uma lei que regula isso. Eu tenho um centralizador nacional que regula isso. Não vamos poder fugir disso. Se vamos tratar de licitação, tem uma legislação posta. Se vamos tratar de gastos com pessoal, da mesma forma. Se vamos tratar de controle interno, está lá na Constituição fixado o que é. Então, não tem como, Excelências, as normas virem de fora para dentro. Com todo o esforço que se faça para se reconhecer as dificuldades de cada município. E claro que nós não devemos privilegiar ninguém, entender as dificuldades e fazer, se for o caso, um ataque amplo, mas igualitário, para que todos tenham a chance e não venham depender de empresa A, B, C, D ou E, porque detém grande parte dos municípios alagoanos. Isso é um risco. Não sei se tem interesse, mas se existir, já está também posto o conflito de interesses se isso acontecer. Isso é um risco. Um risco, Excelência. Então, eu não quero passar que sou averso à modernidade, à tecnologia. Não. Tudo que vier para o tribunal, que vamos dizer assim, carente de muitas coisas, a tecnologia talvez nos dessem, talvez não, com certeza, vai nos dar um salto de qualidade. Isso é fato. Mas não desse jeito e não conduzir isso, que eu tenho certeza que pessoas não autorizadas por nenhum conselheiro, e acredito que também não autorizadas, pelo menos da forma que foi, pelo senhor presidente. E aqui eu reitero, eu acho que ele, nesse aspecto,
talvez tenha sido levado a erro. E a repercussão foi muito ruim, primeiro, porque trouxe um prejuízo à imagem, trouxe um prejuízo à credibilidade da escola, porque, mesmo após o término, as pessoas têm a minha convicção que achavam que esse evento teve a interveniência da escola quando não teve. E, segundo, trouxe um abalo à própria imagem do tribunal, que se movimentou a máquina estatal inteira para se falar nada. Tem uma outra situação, Excelência, que eu queria deixar registrado, que se a associação, acredito que seja a associação dos controladores internos, não fizer, eu já peço aqui que se adote providências, inclusive junto à corregedoria, para apurar comportamento desse diretor. É um contato institucional que teve com esta associação. Porque temos notícia que uma pessoa foi destratada de uma forma que o presidente não faz, nem o conselheiro faz, porque todos nós temos a convicção que somos servidores do público. Mas esse senhor se portou dessa forma. Excelência, eu, como dizia na sua gestão, como já disse no Dr. Otávio, não quero me intrometer, e se me intrometer é tentando ajudar, mas ajudar da forma que eu entenda que a gente possa e tenha todo o substrato legal para que a gente não meta os pés pelas mãos. Eu aqui, o senhor Otávio, entendendo da celeridade que ele quer impor, querer fazer acontecer no menor espaço de tempo possível, acredito que pode acontecer de estarem abusando, inclusive, da confiança dada. Isso é um risco, porque vai dar a entender que o tribunal, em peso, compactua com certos comportamentos. Eu não queria e não vou aqui desautorizar os meus jurisdicionados a não seguir uma recomendação do presidente, um chamamento. Não vou fazer isso. Eu acho que da minha parte seria extremamente deselegante, não vou fazer isso. Mas eu vou pedir que esse tipo de situação se evite acontecer. O contato com o público tem que ser com pessoas que tenham condições de fazê-lo, para não deixar a imagem aqui como diretor da escola arranhada, assim como a do tribunal. E são situações que eu estou aqui reiteradamente falando, porque a gente fala, achei saudável, vamos ter uma reunião para todos tomar conhecimento. Pensei que a situação estava direcionada, contornada, resolvida, mas não. Fui pego de surpresa como conselheiro, as pessoas indo para cá para se discutir algo. Não sei se temos aqui um Luther King. Eu tive um sonho que pode se concretizar em 2021. Contadores, controladores, venham para cá que eu tive um sonho. Talvez não seja o sonho do tribunal, pelo menos dessa forma. Posso ir mais, senhor Rodrigo, na questão, vou utilizar aqui de ironia, para não utilizar palavras fortes. Eu acho que aqui eu já utilizo demais, então isso depõe até contra o meu comportamento, que já não é muito ortodoxo. Mas é mais na questão, no distrato acontecido no evento, como uma integrante, posso assim dizer, da Associação dos Controladores Internos Municipais, tem uma propaganda na TV que trata da mulher, eu acho que é a lei do minuto seguinte,
ou então aquelas situações quando a mulher diz não é não. Isso foi usado contra essa pessoa que era mulher. Esse senhor disse, quando eu falo não, é não. Até isso, senhora presidente, até isso está invertido. Excelência, essa situação está ficando insustentável, excelência, insustentável. Com todo respeito, com toda a paciência e com todo o cuidado quanto a fazermos as coisas com absoluta tranquilidade, seriedade, profissionalismo. Aqui, inclusive, porque é proibido legalmente. Eu não posso, ou não devo, autopromover-me, utilizando a máquina pública. Nem eu, nem nenhum dos senhores. Eu acho que todos têm isso bem posto na mente. E a gente não pode deixar o tribunal ser um aventureiro. Mas o tribunal, ele tem status constitucional, ele tem a forma de proceder, ele tem o seu regramento interno, e isso deve ser, no mínimo, algo a ser observado para que se possa engatinhar, se dar um passo, correr, voar e assim por diante. Desculpem, e já agradeço a paciência dos senhores, mas é o registro que eu faço para deixar claro, mais uma vez, pela terceira ou quarta vez, sendo pleonástico, redundante, para fixar, repetição. O evento não teve nenhuma participação da escola. E eu, como conselheiro, relator de vários grupos, vários biênios, de vários municípios, fico um pouco temeroso na condução que está sendo dada com relação à parte de tecnologia deste Tribunal de Contas. Não estou me referindo à condução presidencial, não. Porque eu acho que, neste caso, ele agiu de boa-fé. E acho que essa boa-fé, ela foi, talvez, aproveitada em um sentido não muito condizente com o público, ou, como eu sempre digo aqui, com o interesse público. Não tem o menor sentido se revolver, se mexer, se movimentar a máquina inteira do Estado para vir aqui se discutir um sonho, quiçá uma quimera. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora presidente. Palavra, conselheiro Rodrigo. Também não poderia deixar de fazer a minha crítica e, aderindo a todas as palavras que foram mencionadas pelo conselheiro Anselmo, também me sentiria muito mais confortável se o presidente pudesse estar sentado aí na presidência e eu pudesse fazer as críticas na presença dele. Eu gostaria de lamentar a forma como ocorreu esse evento, lamentar de todas as formas. Eu tenho acesso ao memorando encaminhado pelo diretor de TI à presidência, um memorando que circulou pelas redes sociais, e tenho acesso aos termos utilizados pelo diretor de TI, né, no sentido de discutir construção de normativos com os jurisdicionados desse tribunal. E eu queria deixar bem claro que esse senhor ele não tem nenhuma legitimidade para discutir normativo do Tribunal de Contas, com quem quer que seja, né? Ainda aderindo à fala do conselheiro Anselmo, e é o que a gente vê sendo discutido também
desde que esse memorando veio ao conhecimento de todos, a preocupação que se tem quanto ao uso do cargo para angariar prestígio junto à comunidade política, à sociedade ou aos jurisdicionados do tribunal, eu vejo com muita preocupação, inclusive como sendo algo também a desafiar a atuação da Corregedoria desta Egrégia Corte de Contas, além do fato reportado pelo conselheiro Anselmo de que esse senhor teria, de uma forma grosseira, destratado determinada controladora de algum município do estado de Alagoas. Então, sendo breve, como eu costumo ser, eu gostaria de ressaltar esse meu sentimento de lamentação por tudo que ocorreu e pela forma como vem sendo conduzido esse processo de implantação do sistema eletrônico. Todos nós queremos muito que isso funcione. Eu permaneço sendo um crítico, como fui crítico na gestão de Vossa Excelência, como sou crítico na gestão, mas a crítica buscando sempre a construção de algo melhor para o tribunal, como mencionado pelo conselheiro Anselmo, como mencionado pela conselheira também Rosa, né? E penso que qualquer coisa que venha se implantar no tribunal é melhor do que nada, mas a gente não pode se dar ao direito de buscar qualquer coisa. Venho sempre colocando, a gente não pode perder a oportunidade de implantar algo que seja não apenas para o momento atual, mas que seja algo para o futuro também, corrigindo os problemas que nós temos no presente, né? Não adianta tentar inventar roda, né? Que é uma crítica que foi falada muito na época que eu era presidente da Comissão de Processo Eletrônico, mas que eu repito e repito com propriedade no momento atual. Não adianta querer inventar roda, né? A gente acaba perdendo muito tempo precioso nessa evolução institucional que é tão querida por todos nós. Então, basicamente isso que eu gostaria de falar e repetindo que eu me sentiria muito mais à vontade se a crítica fosse feita na presença do presidente do Tribunal de Contas. Excelência, permita só complementar, eu lembrei-me que o senhor ficou falando, é claro que eu já aqui pedi um início, uma proatividade da Corregedoria para verificar a situação apresentada quanto ao destratamento, eu não vou nem aqui qualificá-la, mas de uma cidadã, é impensável. Eu não posso tratar mal ninguém, ainda mais aquele que paga meu salário, não posso, de jeito algum. Peço também, Excelência, como administração pública, como eu falei anteriormente, o atual diretor de TI do tribunal, ele não tem a formação na área, talvez não seja impeditivo para que ele coordene, não seja talvez. A formação dele, segundo ele mesmo, é de administração de empresa e ocupa um cargo de servidor público efetivo da Cefaz. Como eu falei aqui no início, que provavelmente está sendo pago por lá e por aqui, não sei se é verdade, é uma suposição, mas de qualquer forma também eu gostaria de pedir o apoio da própria Controladoria Geral do Estado para que verifique essa situação. Uma outra questão, Excelência, como dito no evento de ontem, que 1 milhão para a TI seria nada. Pode até não ser nada, não sendo recurso público. 10, 15, 50 milhões não sendo recurso público, talvez não seja nada.
mas sendo recurso público é muita coisa. E, na verdade, excelências, não gostaria de fazer essa confidência, mas todos sabem que 1 milhão talvez só preste implantação. Lembrando que esse sistema é gratuito. Por que 1 milhão? E, na verdade, 1 milhão é o que foi dito. Há um encaminhamento do diretor, da diretoria de tecnologia, cada do gabinete, lá com um orçamento que para o final de 2019 monta em 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Está encaminhado, sim, pelo menos para mim está encaminhado. Inclusive foi repetido na reunião administrativa isso. E, veja só, e recentemente nós vemos o tribunal suplementando que acredita pagar funcionários. Mais 6 milhões é muito. Ainda mais sendo recurso público. É muito mesmo. E só dou aqui uma notícia, excelência, que eu falei aqui, só para corroborar o que eu disse, que nós pedimos uma parceria, uma ajuda, um contraponto do Tribunal de Contas de Sergipe. E tenho notícias, confirmadas também no dia de ontem, que já foi, inclusive, falado no pleno daquele tribunal, esse nosso pedido. Então, é mais um motivo que reforça aquela minha sensação de ter sido enganado e atropelado. Que nada seria feito até a equipe de Sergipe vir apresentar o seu programa, a sua implantação, como se deu, como funciona. Por que tamanha pressa e se fazendo a coisa do jeito que foi feito, arranhando a imagem do Tribunal de Contas e também da Escola de Contas? Obrigado, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Eu faço um registro também, conselheiros, no que diz respeito a ter sido surpreendida. Realmente eu também fui surpreendida pela realização do evento. Eu só tomei conhecimento também através de uma rede social de que aconteceria o evento na segunda-feira. E, infelizmente, eu também escutei o que o senhor, Vossa Excelência, conselheiro Anselmo, escutou, eu num tamanho menor, porque não tenho um contato muito grande com jurisdicionados, mas também escutei exatamente estas mesmas palavras. Para que é que nos chamaram? Para nos dizer nada? Para fazer nada? É um dispêndio que os municípios têm quando há o deslocamento dos seus funcionários, das pessoas responsáveis pelos setores que estão afeitos à TI, enfim. E não foi dito nada, não foi acrescentado nada, não nos foi repassado nada. Enfim, infelizmente eu tenho que registrar que eu também escutei isso, infelizmente. E também nós estávamos todos, acredito, pelo menos é o que ficou também entendido para mim, que teríamos uma orientação do Tribunal de Sergipe com relação à implantação do sistema, para que nós entendêssemos melhor após a reunião que nós tivemos na presidência. E acredito que realmente deve ter tido algum equívoco de comunicação, porque às vezes acontece muito, infelizmente. Senhora presidente, e a senhora falou uma coisa, lembrei-me até rir aqui, que quando me procuraram, perguntaram se eu tenho uma certificação. Aí eu disse, mas não é da escola. Aí o senhor perguntou, mas como é que eu vou provar minha presença aqui e prestar contas do meu deslocamento?
Eu disse, tenho certeza que você fez assinatura lá. Não, mas a assinatura, ela não chega lá para comprovação. Até essa preocupação deles de vir aqui comprovar que vieram. Assistiram, presenciaram e levaram uma certificação. Acho que essa foi a maior preocupação deles em procurar a escola. Até em função disso. Excelência, é algo que a gente tem que, acredito que isso provavelmente deve ser causa de uma outra reunião administrativa, ou de uma outra sessão administrativa. Eu acho que do jeito que a coisa está sendo conduzida, eu acho de um risco sem tamanho para o Tribunal de Contas. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra neste momento, passamos à ordem do dia. Pela ordem para relatar, a conselheira Maria Cleide. Pela ordem para relatar, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, eu trago o processo 1704 de 2005, é uma auditoria, entre nós conhecida como inspeção em loco, realizada na Câmara Municipal de Jacaré dos Homens, exercício financeiro de 2003. Excelências, eu aqui vou tentar resumir. Eu estou trazendo meu voto pela reprovação dos atos de gestão do senhor presidente da Câmara à época por duas situações. A primeira delas é o pagamento de subsídio acima do valor permitido, ou seja, sem um substrato normativo que albergasse o valor pago. E também, olha só a coincidência, pela irregularidade na concessão de diárias, porque, além de não ter nos autos nenhuma comprovação do deslocamento, os processos eles foram sonegados à equipe de fiscalização à época, como consta aqui do relatório técnico, AFDEFAFON 11 de 2005. O gestor pediu prazo, foi concedido, ele se manifestou. Esses dois apontamentos quanto ao subsídio dos vereadores. Apontam os técnicos que o projeto de resolução, onde dormiu, pretensamente aprovado, em 15 de dezembro de 2000, fixou o subsídio dos vereadores em R$ 400 mensais para o quadriênio 2001 a 2004. Entretanto, relatam que, em suas palavras, que os senhores edis perceberam mensalmente, a título de subsídios, o valor equivalente a R$ 1.000 e não de 400. O valor este superior ao fixado pela retrocitada resolução. Na justificativa, alegou-se: cumpre dizer que não atentou o Tribunal de Contas de Alagoas para a totalidade da legislação vigente no município de Jacaré dos Homens, que prevê aumento de verba de gabinete, subsídios e diárias. Verba de gabinete, subsídios e diárias. Aos edis. Pagamento reajustado conforme aumento do duodécimo, ou seja, cada vez que aumentasse o duodécimo, tinha um gatilho que aumentava a verba de gabinete, subsídios e diários. Afirma ainda que for aprovado um novo normativo, de novo, projeto de resolução sem número, aprovado em 15 de dezembro de 2003, que concedeu reajuste aos vereadores, dispondo no seu artigo 1º. Os salários, verba de gabinete e diárias de vereadores serão reajustados anualmente, sempre em janeiro, proporcional ao aumento do duodécimo. Lembrar que estamos aqui tratando do exercício financeiro de 2013 e que esse normativo sem número foi aprovado em 15 de dezembro de 2003. Portanto, não poderia retroagir para o ano de 2003. Sendo que o janeiro aqui só poderia ser janeiro do exercício seguinte, 2014.
consta nos autos também, o projeto antes referido, número 1 de 2000, que foi aprovado em 15 de dezembro de 2000, na gestão do senhor Damião Cagé Torres, que traz no seu artigo 2º aquele valor, que os vereadores receberiam um subsídio mensal de 2001 a 2004, no valor de R$ 400. Não há nele dispositivo que autorize o reajuste dos subsídios dos vereadores em contrapartida com o aumento de duodécimo. Ou seja, no que estaria, em tese, vigorando, não há esse dispositivo. E no que foi aprovado no final de 2003, só poderia ser aplicado para a próxima legislatura. Não será nem o próximo ano, a próxima legislatura. O projeto de resolução sem número encaminhado pelo gestor teria sido aprovado aqui na data e no seu artigo 3º entraria em vigor a partir da sua publicação. Na verdade, como eu repeti aqui, apenas contando a história, se daria para o exercício seguinte de 2004, não podendo retroagir para o de 2003. Há também algumas situações aqui que eu trago só para ilustrar, inclusive decisão da Ministério Igreja, que a jurisprudência do STF tem sido no sentido de que o desrespeito à legislatura configuraria ato lesivo não só ao patrimônio material do poder público, mas também à moralidade administrativa. Recurso extraordinário 494-253 de 2011. Sendo assim, Excelência, segundo consta nos autos, evidentemente que é amostral, e aqui eu não me permiti fazer esta inferência ou esse esticamento para todos os meses, pegando aqui somente a folha de dezembro de 2003, a meu sentir, já resta isso aqui que está configurado na decisão do STF, pagamentos a maiores, onde pelo normativo seria de R$ 400 e cada um dos vereadores recebeu R$ 2.000, sendo que apenas 2 deles recebeu R$ 1.000. Sendo assim, pelas diferenças, pelo excedente, sem substrato normativo, já monta um valor de R$ 10.800, que eu entendo recuperável pelo município. Das diárias, como falei anteriormente, que a diária, segundo os técnicos, cada vereador receberia de diárias equivalente a R$ 410 mensais. Ou seja, as diárias seriam maiores que os próprios subsídios. E pelo jeito que está aqui, que receberiam R$ 410 mensais. É evidente que está se utilizando como verba remuneratória, porque diárias é uma rubrica indenizatória de hospedagem, de alimentação, de transporte, quando feito em deslocamento fora da sede municipal. Não poderia ser utilizado como complemento, suplemento salarial. Na justificativa, o gestor diz que houve um erro grosseiro administrativo na elaboração pelo setor de pagamento dos contra-cheques, que informando que no código de áreas, na verdade, seria verba de gabinete, o que, acredito que o conselheiro Rodrigo entenda que a justificativa foi pior ainda. Alegou também que aquelas despesas que, por sua natureza e urgência, não puderem aguardar o processamento normal, poderiam ser realizadas em forma de adiantamento, ou seja, confundiu-se diárias, verba de gabinete e o regime de pagamento diferenciado, chamado adiantamento. E o adiantamento, ele afasta qualquer pagamento rotineiro. Mas aqui está posto aqui. Então, a nós resta claro
e cita, ele traz alguns normativos, e aqui os normativos que traz, as explicações são as mais diversas, mas os próprios normativos, as explicações, infirmam tudo o que o gestor acaba tentando explicar quanto à questão dos pagamentos. A exemplo, o normativo que ele traz das verbas de gabinete, dizendo que foi um equívoco porque colocaram como rubrica de diárias, ele diz que a verba de gabinete é de 200. Mas diz lá, cada vereador recebeu 410. Pô, já é o dobro. É evidente que não poderia receber 410. Mas não é só isso. Para existir a utilização tanto de verba de gabinete quanto de adiantamentos, há que ter pelo menos um rol exemplificativo do que pode ser utilizado com aquela verba. Evidentemente que também não podem ser as verbas do dia a dia da atividade rotineira, porque o que aconteceria? Transformaríamos cada vereador numa espécie de unidade orçamentária, ao invés da própria Câmara ser a sua unidade orçamentária gerida pelo senhor presidente da Câmara. Sem falar nas verbas que estão proibidas a quem pense que, inclusive, verba de gabinete a nível municipal seria um exagero, uma situação indevida a todo custo, em razão de transformar cada um dos edis num ordenador de despesa, quando isso não pode acontecer. Se existe na Câmara, existe apenas um, que é o seu presidente. Excelências, somado a isso, que cada vereador receberia ou de diárias, ou de verba de gabinete, ou de adiantamento, a situação, o resultado vai ser o mesmo, pagamento sem nenhuma comprovação dos gastos, e somente pelas folhas de março e dezembro de 2003, chegamos a um valor de R$ 8.380, que, a nosso sentir, valor também recuperável pelo erário municipal, senhora presidente. Sendo assim, eu trago, como já trouxe, acredito, em outros votos, uma jurisprudência aqui do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que fala perfeitamente isso, que tem aqui quase 2 laudas que peço permissão para não lê-la, que ele consegue, de forma bem didática, falar exatamente de subsídios, como é a forma, se é possível ou não ter verba de gabinete para os vereadores, como se faz com as diárias, do que trata o regime de adiantamento. Então, muito didático, muito bom a leitura, que, na verdade, confirmam essas situações que eu estou aqui colocando e tentando resumir para não ler o voto, que tem aqui cerca de 10 páginas, que seria, por demais, enfadonho. Eu aproveito e determino, no caso, o relator, que é o Tribunal de Contas, se for o caso, que o gestor e os que sucederem, os atuais, observem as regras, quer constitucionais, quer legais, quanto à fixação dos subsídios de vereadores. Apesar de discussão ou de polêmica, se for resolução, se for lei, na verdade, na Constituição, há uma remissão direta à lei orgânica municipal. Ela acaba por enquadrar essa situação. Então, isso só pode acontecer em estando prevendo na lei orgânica municipal, como lá estiver posto, desde que não contrarie outras passagens constitucionais. Valor máximo com folha de pagamento, valor que cada edil deve receber, a sua ligação com o que ganha outros integrantes do Legislativo
estadual, no caso, enfim, situações também previstas na Constituição. Observância a obrigatória regulamentação municipal quanto à instituição e concessão de diárias, as prestações de contas dos deslocamentos extemporáneos com recursos públicos, pagamento de despesas na modalidade adiantamento, dentre outras da rotina administrativa dos órgãos municipais, especificamente da Câmara. E, evidentemente, Excelência, colaboração nas auditorias desenvolvidas pela Corte de Contas, fornecendo as documentações e informações solicitadas sob pena de sanções pelas sonegações, eventuais sonegações. Então, assim, Excelência, eu trago o voto no sentido de julgar irregulares os atos de gestão do senhor presidente da Câmara Municipal pelos fatos que eu já elenquei, Jacaré dos Homens, no exercício de 2003. Aqui já, pelo que consta nos autos, inclusive já aqui calculados, débito no valor de R$ 19.180, a ser aí perseguido pelo erário do município, encaminhar ao interessado com autorização ao interessado este acórdão e até a cópia do processo digital em sua inteireza, com autorização plenária, para que, caso queira se manifeste, se use o direito constitucional possa usar o direito constitucional de sua resignação, instaurar, Excelência, procedimento apropriado, ainda na verificação desses dois pontos, porque aqui foram apenas folhas de março e dezembro, sendo possível o que aconteceu neste ano inteiro, no sentido de verificar este eventual pretenso dano ao erário em maior patamar do que aqui já levantado. Retornar ao processo do gabinete para outros fins que serão necessários e publicizar o acordo. É como um voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. O processo não tramitou no Ministério Público, mas as irregularidades levantadas pelo conselheiro Anselmo Brito são suficientes para que o Ministério Público opine verbalmente aqui, no sentido do julgamento irregular das contas, com a consequência de devolução do dinheiro devidamente corrigido. Em discussão, processo. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho o relator. Conselheiro Alberto. Também com o relator, senhor presidente. Aprovado. Excelência, aproveito também o ensejo para retirar de pauta, acredito que esses eram os meus únicos dois processos de pauta de hoje, processo 16.246 de 2017, é um processo de censuramento, conhecidos entre nós como FUNCONTAS, e a razão, Excelência, é que ele poderá ser pautado para a segunda Câmara, ou um equívoco, ainda mais porque verificamos que há a possibilidade de estarmos novamente tentando sancionar um gestor já sancionado pelo mesmo fato. Vamos fazer essa verificação, porque solicitamos outros processos para fazer esse cotejo, e conforme for, a arena adequada seria a segunda Câmara Deliberativa, da qual faço parte. Essa a justificativa, senhor presidente, agradeço. Obrigado. Pela ordem, para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu teria o processo para relatar 13.984/2016, que é a representação proposta pelo Ministério Público de Contas em face do prefeito de Coruripe, em que eu pedi vista dos autos, do processo relatado originariamente pela conselheira Ana Raquel, e eu fico impossibilitado de devolver os autos no presente momento em razão da ausência da justificada da conselheira Ana Raquel. Eu ficaria, portanto, com dois processos para relatar, todavia, tendo em vista a necessidade de realizar alguns ajustes nos votos, eu estou adiando
o processo 5185/2010, que é um balanço geral da Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio, e o processo